Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim. Mais um dia, mais um momento reflexivo das Escrituras. Professor Gerson, Evangelho Genuíno, trazendo até você algo muito interessante. A nossa playlist, ou nosso estudo sobre Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, as narrativas eloístas e javistas das Escrituras. Hoje vamos com Gênesis capítulo 2, versículo 7, a criação do Adão do pó da terra para se tornar uma garganta viva. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito Nefesh Hayah, alma vivente. Vai itzer Adonai Elohim et Ha'adam, afar min ha'adama, vai par be'apaiv nishmat chaim ve'erir Hadam lenefesh Hayah. Bendito seja o nome do Criador. Então vamos lá. O Adão de Gênesis, capítulo 1, não tem nada a ver com o Adão de Gênesis, capítulo 2. O Adão de Gênesis, amado, capítulo 1, representa, na origem do mito cosmogônico, o rei de Judá, Zorobabel. Ou seja, quando Gênesis foi escrito em Judá, quando ela foi reconstruída, ele representa o rei. Confira assistindo os vídeos anteriores sobre o tema de Gênesis. Gênesis capítulo 1, não perca, é muito interessante. Agora, em Gênesis 2, o Adão não representa mais o rei, mas sim a classe campesina, que era adapta ao culto agrário. Por que essa diferença? Em Gênesis 1, quem estava escrevendo através de seus escribas é o rei, porque nessa cosmogonia espelha todos os interesses de uma monarquia. O Adão foi criado para dominar, para governar, para controlar, para ter domínio da criação. Qual criação? Judá, com sua capital, Jerusalém. Ou seja, o rei está projetado na narrativa em Adão. E sua população são os seus filhos. Lembra o que a narrativa diz? Cresçam e se multipliquem. No caso de Gênesis capítulo 2 é diferente, por motivos de influências míticas, literárias diferentes. O Adão não é a projeção de quem escreve, mas é alvo de controle social e religioso de quem está escrevendo, que é a classe sacerdotal. Ou seja, guarde esta diferença do Gênesis. Capítulo 1, o Adão é projeção de quem está escrevendo a narrativa, mas Gênesis 2, o Adão é o alvo de quem quer controlar e influenciar religiosamente e politicamente através de uma reforma totalmente sacerdotal e não mais monárquica. Por isso que o Adão de Gênesis 1 é o Adão especial, ele tem o domínio da criação. Já o Adão de Gênesis 2 tem um papel de condenado, de pecador, de amaldiçoado, e de humilhado e de miserável, que representa na narrativa a classe pobre e campesina, adoradora do culto agrário e do culto da fertilidade. Porque esta condição é o desejo de quem está escrevendo, colocar o Adão, que representa a classe pobre e campesina. Preste atenção, o Adão de Gênesis 2 é feito do pó da terra. Por que será se o Adão de Gênesis 1 é um tselem de Elohim, ou seja, a imagem representativa do Deus na terra, ou seja, o seu modelo é daquilo que está no mais alto? Mas a de Gênesis 2, o seu modelo é daquilo que está mais embaixo, o pó da terra. Será por quê? Porque nesta narrativa, em comparação com Gênesis 1, já revela que este Adão não é mais o rei, que domina, que governa,
que lidera, mas representa o povo pobre e campesino que está na posição da classe baixa e social da narrativa. O Adão de Gênesis 1 faz parte da classe dominante. O Adão de Gênesis 2 faz parte da classe dominada, ou seja, a barriga do jacaré. Veja como funciona uma exegese histórico-indiciária. Pense assim: quem está no topo da sociedade, quem cujo corpo representa o divino no século VI? O rei Zorobabel. Agora, quem está no ponto mais baixo numa sociedade agrária no século V de nossa história? O camponês. Isto é muito óbvio para quem tem 2 olhos na cara e alguns neurônios e pelo menos usa a metade do seu cérebro. Veja, ele é feito do pó da terra, sendo assim ele não tem vida, ou seja, não respira. Tem cabeça, braço, perna, mão, mas não respira. Então, Deus assopra em suas narinas e a Neshama, e esse boneco sem vida se torna uma garganta viva. Não uma alma, mas uma garganta viva. Nefesh não significa alma, como um fantasminha dentro de nós. Isto é uma concepção posterior, grega e platônica. Quanto se isso é certo ou errado, só a eternidade revelará. Este texto tem como objetivo acabar com a crença na vida após a morte, a qual se tinha antes do cativeiro em todo o crescente fértil. E isto é revelado em Eclesiastes, que revela a crença do século V, criada pelos sacerdotes do segundo templo, que criam que morreu, acabou. Essa era a doutrina zadoquita. Foi mudada por causa dos fariseus, que foram influenciados pelo zoroatrismo. Ou seja, o pó volta ao pó e o espírito de vida volta para Deus que o deu. Esta era a crença do templo de Jerusalém do século V, a qual vai mudar com a influência peça absorvida pelos fariseus. Mas o conceito pré-exílico sobre vida após a morte era conceito de duplo, ou de gêmeo, ou daibon, ou duim, que após a morte se tornava um Elohim que iria morar no mundo dos mortos. Ou seja, você se desfaz dos ossos e da carne e vai para o mundo dos mortos, se tornando um duplo, sem uma alma fantasmagórica, pois esse duplo, ou gêmeo, come, bebe, casa, faz sexo. É uma vida como a dos homens em vida. E como os Elohim divinos, também come, bebe, caminham, fazem sexo, casam, falam, têm corpo. Por isso os egípcios colocavam comida e riqueza em seus sarcófagos. Por isso Jesus, depois de morto, comeu, bebeu, urinou, defecou, pois ele era o seu próprio duplo dentro da crença pré-exílica. Mas os sacerdotes do segundo templo vão acabar com essa crença e vão colocar a seguinte crença: morreu, acabou. Para eles o salário do pecado é a morte e nada mais. Não tem dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que Eclesiastes, que é um texto sacerdotal, afirma que morreu, acabou. Ou seja, o dia que comeres dessa árvore, certamente morrendo morrerás. Essa era a sentença. Por isso, a doutrina de Eclesiastes não é uma doutrina fora da curva, mas é a doutrina do segundo templo de Jerusalém, criada pela classe sacerdotal zadoquita do século V antes da Era Comum. Isso é que representa essas duas narrativas, uma eloísta e uma javista, uma monárquica e uma sacerdotal, uma circunstância, outra circunstância. Louvado seja Deus por me conceder a graça e o entendimento e a capacidade de enxergar, de ver, de entender e poder compartilhar com vós esta verdade. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Yeshua, Ramashia, Ramalé, Ramalehim. Deixe o seu curtir, deixe o seu descurtir para o YouTube, a mesma coisa. Compartilhe, ajude o nosso canal, deixe o seu like. Em nome de Jesus. Amém.